Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo gravando mais um vídeo e desta vez eu vou explicar um pouco para vocês sobre gerência de serviços. Bacana? O serviço é um aspecto muito importante do marketing porque as empresas dependem de prestar serviços de qualidade a seus clientes. Bacana, então vamos lá estudar mais um pouco. Primeiro nós vamos ver a categoria do composto de serviços, as categorias que são formas de você apresentar um serviço ou um bem. Primeiro nós temos um bem que é totalmente tangível, que não tem serviço nenhum agregado a ele. Então, quando você vai no supermercado, pega ou compra numa máquina um bem, você não vai receber serviço, você coloca o dinheiro na máquina e compra e o objeto é entregue pela máquina, não tem nenhum serviço agregado a esse bem. Também tem um bem tangível com serviços. Então, você compra alguma coisa de alguém que te ajuda, que te explica como usar aquele bem. E depois nós temos uma situação, uma categoria do composto de serviços que é chamada de híbrida. Híbrido significa meio bem tangível e metade é serviço. Então você pagou R$50 por alguma coisa, R$25 é referente a um bem físico, a um bem tangível, e a outra metade seria referente a um serviço agregado a esse bem tangível. Bacana? E depois nós temos o serviço principal com bens. Então, imaginem alguém que faz um trabalho e te entrega um bem junto com aquele serviço. Vamos imaginar um serviço na agricultura, alguém que te faz um serviço de horas máquinas, e de presente ele te dá uns alevinos para colocar num tanque de peixes. Então seria o serviço principal com bens tangíveis junto. E depois o serviço puro. O serviço puro é o que, pessoal? É simplesmente a prestação de um serviço sem nenhum bem tangível agregado a ele. É o oposto do bem tangível. O bem tangível não tem serviço e o serviço puro não tem bem tangível agregado. Beleza, pessoal? Continuando então. As 4 características dos serviços. Lembrem-se, pessoal, que os serviços têm 4 características e essas 4 características afetam as estratégias de marketing dos serviços. Então, vamos ver quais são essas 4 características. A primeira característica é a intangibilidade. O serviço você não pode pegar, você não pode cheirar, não pode sentir. Antes da compra, você não vai saber muita coisa a respeito do serviço, porque ele é intangível. Então, a intangibilidade afeta a estratégia de marketing, porque você não pode entregar ele na mão da pessoa antes da sua prestação, para a pessoa ter uma ideia de como ele é, por causa da intangibilidade. Se ele fosse tangível, não seria um serviço, seria um bem, né? Se eu pudesse pegá-lo, certo, pessoal? A segunda característica dos serviços que afetam as estratégias de marketing é a inseparabilidade. A inseparabilidade diz o seguinte, que os serviços não podem ser separados de seus prestadores. Então, quando você vai num salão cortar o cabelo, ou fazer luzes, ou alguma coisa no seu cabelo, uma hidratação, você vai ter que ficar junto lá com o prestador de serviços, porque ele não pode te entregar o serviço e te entregar ele na sua casa e depois você aparece. Por quê? Porque existe uma inseparabilidade. Os serviços são inseparáveis dos seus prestadores. Então, quando você assiste uma aula, essa aula você não tem como assisti-la longe do seu professor.
Então, existe o professor e o aluno juntos ali, entende? Agora, diferente é um vídeo como esse que eu estou gravando. Por quê? Porque você pode colocá-lo num pendrive, daí esse pendrive vai se tornar um bem tangível. Bacana, pessoal? E depois, então, nós temos a intangibilidade, a inseparabilidade, a variabilidade. A qualidade dos serviços depende de quem os presta. Então, você pode ter uma aula de marketing com um professor e depois com outro, ele vai ser diferente, essa aula vai ser diferente. Mesmo que esses dois professores sejam ótimos, mesmo que eles se esforcem para fazer o melhor, mas essas aulas vão ser diferentes, elas serão diferentes por causa da variabilidade. Bacana, pessoal? Então, nós temos a intangibilidade, a inseparabilidade, a variabilidade e agora nós temos a perecibilidade. Os serviços não podem ser armazenados, então, quando são prestados, eles têm que ser consumidos no mesmo instante. Então, não podem ser armazenados para uso ou posterior revenda. Bacana, pessoal? Então, isso é perecibilidade. E existem alguns desafios que essas características dos serviços nos apresentam. Quais desafios são esses? No caso da intangibilidade, você tem que agregar algo que torne esse serviço mais tangível. Quanto à inseparabilidade, você precisa trabalhar no sentido de aumentar a produtividade das empresas prestadoras de serviços. E a variabilidade, por causa da variabilidade, você precisa encontrar formas de padronização. E a perecibilidade, a única solução é ter um equilíbrio entre a demanda e a oferta dos serviços. E os três tipos de marketing de serviços que nós temos. Existe o marketing da empresa para o cliente, que é o marketing externo, que a gente chama de exomarketing. Tem o marketing dos funcionários para os clientes, que é o marketing interativo, e tem o marketing interno, o endomarketing, que é chamado de marketing interno, porque a empresa aplica as ferramentas de marketing para divulgar seus produtos e serviços aos próprios funcionários da empresa. E depois os funcionários levam essas informações para os clientes. Bacana, pessoal? Slide 6 agora. Diferenciação dos serviços. Como é que a gente faz a diferenciação dos serviços? A gente pode diferenciar a própria oferta, o próprio serviço, a entrega desse serviço, podemos diferenciá-lo e podemos trabalhar na imagem do serviço ou da empresa prestadora de serviços. Tá, pessoal? E os fatores determinantes da qualidade dos serviços. Esses 5 fatores determinantes foram criados pelos professores Parasuraman, Zaitamel e Berry. Esses caras aí, o Parasuraman, o Zaitamel e o Berry, eles dizem que os serviços precisam ter 5 características que dão qualidade a esses serviços. Quais são essas 5 características? Confiabilidade, capacidade de resposta, segurança, empatia e tangibilidade. Acrescentar algum item tangível aos serviços. Beleza, pessoal? Slide 8. Excelência dos serviços. A gente precisa ter uma concepção estratégica dos serviços e tem que envolver a alta gerência. A alta gerência tem que ter um compromisso com a excelência, tá, pessoal? E tem que ter padrões rigorosos de qualidade dos serviços e tem que também monitorar
tudo o que acontece dentro da empresa, inclusive reclamações dos clientes, e tem que gerenciar essa satisfação, não só dos clientes, mas dos funcionários também, e verificar a produtividade dos funcionários da empresa. Última página do nosso slide de hoje. Na resolução de reclamações, pessoal, nós temos 4 aspectos que são importantes. Vamos ver quais são. Primeiro, desenvolver critérios de contratação de funcionários e programas de treinamento. O segundo, estabelecer diretrizes para corrigir problemas que surjam. E o terceiro é remover barreiras, remover dificuldades que aconteçam na prestação de serviços. E a última, analisar os tipos e fontes de reclamações que surgem. Bacana, pessoal, porque senão a gente fica perdido com isso. Beleza, povo? Então tá bom. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e espero vê-los em breve. Tchau, gente. Tudo de bom, hein?